Bom, e várias pesquisas, né, estão sendo feitas para tentar achar logo um imunizante contra a Covid-19. E o Brasil, inclusive, participa de alguns testes e já negocia doses aí, né? Já tem em vista isso. Mas será que, ficam as perguntas, será que terá dose para todo mundo? Será que todo mundo será imunizado de vez? Como é que vai funcionar isso? Beatriz Manfredini, nossa repórter, está ao vivo agora com a gente e traz algumas dessas respostas. Beatriz, é com você. Bom dia, Kalina. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Pois é, Kalina, como você disse, já temos algumas vacinas em teste no mundo, são mais de 100, e 6 delas estão na fase final, que é aquela fase 3 de testes já em voluntários. Dessas 6, 2 delas são aqui no Brasil. Uma é aqui em São Paulo, uma parceria do laboratório chinês Sinovac Biotech com o Instituto Butantan, que tem 9 mil voluntários e começou a ser testada recentemente aqui, onde eu estou, no Hospital das Clínicas, na região central aqui de São Paulo. E tem também a vacina de Oxford, do Reino Unido, que está sendo testada aqui no Brasil também pelo governo federal. O problema é que a gente sabe que essas duas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil nessa última fase, elas não têm doses suficientes para todo mundo, caso seja comprovada a eficácia. O acordo para essa vacina que o governo fez para receber essa vacina de Oxford é que a gente vai receber cerca de 15 milhões de doses em dezembro, claro, se ela realmente for eficaz, e outras 15 milhões em janeiro. Já a vacina do Instituto Butantan prevê mais ou menos 100 milhões de doses também nesse mesmo período, entre dezembro agora desse ano e janeiro de 2021. E aí fica esse problema que você falou. Com esse número de doses, a gente sabe que não é suficiente para vacinar toda a população brasileira, que tem mais de 200 milhões de pessoas. Então tem um impasse aí de quem seria vacinado primeiro. Recentemente, o Ministério da Saúde disse que os critérios para vacinação seriam os mesmos da gripe, da influenza, que a gente já conhece. Primeiro os idosos, né, pessoas acima de 60 anos, as crianças. Mas especialistas estão contestando essa ordem de vacinação, dizendo que a vacinação para a Covid-19 não pode ser a mesma do que para a gripe e influenza, porque a gente sabe que as pessoas que estão mais em risco são outras, como, por exemplo, os idosos acima de 60 anos também, que nesse caso é o mesmo grupo de risco da influenza, mas tem outras pessoas em risco, como pessoas com comorbidades, pessoas na linha de frente aí do combate a doença. Então tem um certo impasse entre infectologistas e o que o Ministério da Saúde quer fazer. Tem um projeto de lei no Congresso falando sobre essa ordem de que quem deveria ser vacinado primeiro assim que a vacina contra a Covid for provada eficaz. E nesse projeto, eles dizem que a prioridade seria profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, profissionais da educação, atendentes de público em órgãos públicos e empresas privadas, jornalistas e depois todas as pessoas saudáveis com menos de 60 anos. Esse projeto de lei está em tramitação ainda no Congresso, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas quem define mesmo a ordem dessa vacinação, a prioridade, é o Ministério da Saúde, viu, Kalina? Os infectologistas, eles dizem dizem que além das pessoas de maior risco e de que estão na linha de frente do combate contra a Covid, a gente também pode precisar vacinar regiões mais afetadas, que estejam naquele momento em que a vacina for aprovada, com mais dificuldades para tratar a doença, com casos mais numerosos e maiores números de óbitos também. E aí, saindo um pouquinho do Brasil, a gente teve uma outra boa notícia hoje, que é que mais uma vacina entrou nessa fase final de testes. É mais uma vacina feita lá pelos laboratórios chineses e que agora vai ser testada na Arábia Saudita, com cerca de 5 mil pessoas, viu, Kalina? E aí, mais uma informação ainda sobre essa vacinação é que existe agora um interesse no desafio de estudo humano. O que é isso? É quando as pessoas recebem essas vacinas, esses testes, e depois são propositalmente infectadas pela Covid-19. Esse processo de infectar propositadamente as pessoas é para acelerar esses testes com a vacina e aí a gente chegar a uma conclusão mais cedo sobre a eficácia ou não e aí imunizar mais pessoas.
tem uma certa controvérsia, aí tem um certo rabicho entre os infectologistas que são a favor e contra essa medida. Alguns dizem que a gente não pode infectar as pessoas sem ter cura, mas outros dizem que os benefícios seriam muito grandes, uma vez que a gente descobriria essa possível cura de forma mais rápida. Mais um levantamento do jornal Estadão disse que já tem muita gente interessada em se voluntariar para testar essa vacina e se infectar com a Covid-19. Já são 32 mil voluntários de 140 países que querem participar desse teste. 9 mil pessoas, segundo o Estadão, aqui do Brasil. É o segundo maior contingente de voluntários, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 15 mil voluntários para esse tipo de teste, então, que se contamina propositadamente com a Covid-19, mas que ainda não é certo o que vai acontecer no mundo, viu, Kalina?